Dia 78, João 11, 12 e 13. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com as suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, a doença de Lázaro não acabara em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, os discípulos disse a eles: Vamos voltar para a Judéia? Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: Há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz desse mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse: Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos discípulos: Vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus disse: Seu irmão vai ressuscitar. Sim, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: O mestre está aqui, quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi a ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava, viu, caiu aos seus pés e disse: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, vem e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: Esse homem curou um cego, não poderia ter impedido de Lázaro morrer? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto, 4 dias. O mau cheiro será terrível. Jesus disse: Eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: Desamarrem as faixas e deixem-lhe ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, esse homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse: Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas
Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo, foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus e, estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: "O que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa?" Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: "Esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres." Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus disse: "Deixa em paz. Ela faz isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim." Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muito do povo o haviam abandonado e criam em Jesus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinha vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro gritando: "Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o Rei de Israel!" Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: "Não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho." Seus discípulos não entenderam, naquele momento, que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato aos outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então, os fariseus disseram uns aos outros: "Não podemos fazer nada. Veja, todo mundo segue." Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: "Por favor, gostaríamos de ver Jesus." Filipe falou a esse respeito com André e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: "Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhe digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida nesse mundo vai perdê-la. Quem odeia sua vida nesse mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar aonde eu estou, e o Pai o honrará quem me servir. Agora a minha alma está angustiada. Acaso devo orar: Pai, salva-me dessa hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome." Então uma voz falou do céu: "Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve." Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhe disse: "A voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante desse mundo será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim." Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: "Entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem?" Jesus respondeu: "Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa.
Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois, como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam, seu coração não entenda e não se voltem para mim, nem permita que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por meio de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões: Se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também aquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar nesse mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer, e eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante esse ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com toalha que estava em uma sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que eu estou fazendo. Um dia entenderá. Meus pés? De jeito nenhum. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça, não só meus pés. Jesus responde: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhe digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem dessas coisas, serão felizes se a praticarem. Não diga essas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isso cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhe digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as escrituras. Eu lhe digo a verdade: quem recebe aquele que envio recebe a mim, e quem recebe a mim recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: Eu lhe digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os seus discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Sim, Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Jesus disse: O que vai fazer comigo? Faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite.
Assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso agora eu lhe dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu o amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor um pelo outro provará ao mundo que são meus discípulos. Simão perguntou: para onde o senhor vai? Para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, porque eu não posso ir agora? Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.